Essa automação adotará uma série de medidas de economia de energia da bateria durante o horário de dormir por toda a madrugada. Para isso, vá aqui nos atalhos, depois você deve ir aqui no meio na opção automação, e aqui em automação você clicará em criar automação pessoal, depois você deve escolher hora do dia, depois que escolher hora do dia você deve determinar o horário que você irá dormir. No meu caso aqui eu vou colocar que será às 22 horas, aí você coloca de acordo com seus hábitos de sono, né? Se você dorme mais tarde, coloque no horário correspondente. Então, eu vou colocar aqui 22 horas. Então, registrei 22 horas. A frequência será diariamente, a repetição dessa automação será diariamente. E agora eu clico aqui em seguinte, no canto superior direito. Depois, você deve adicionar as ações. E a primeira ação que eu vou adicionar, ou seja, a primeira medida de economia de energia da bateria, será, lógico, o modo de pouca energia. Então eu vou colocar aqui energia no teclado, energia, e aqui você verá definir modo pouca energia, e o que eu quero é ativar, então deixa essa opção aqui ativada. Caso você quisesse desativar, não é o caso, você pode tocar aqui e ele desativa, mas como a ação que eu quero que seja executada é a ativação do modo de pouca energia, eu deixo essa opção ativada. A próxima ação que eu quero adotar, a próxima medida de economia de energia é ativar o modo não perturbe para que o celular não fique ligando a tela para mostrar notificações durante a madrugada. Então agora eu vou aqui no não perturbe, vou só escrever aqui perturbe, e aqui você vê definir foco. Eu vou clicar aqui em definir foco. Um dos modos de foco é o modo não perturbe. E aí basta que eu toque aqui em desativar para que a opção seja alternada para ativar. Caso você tenha outros modos de foco configurados no seu telefone, bastaria tocar aqui e aí você pode selecionar o modo de foco do seu interesse. No meu caso, eu quero não perturbe, então eu vou deixar ele mesmo. Essa é a segunda ação. Agora eu vou selecionar a terceira ação, que é reduzir o brilho da tela. Então vou escrever aqui a palavra brilho, definir brilho. Você vê aqui o script definir brilho e aqui ele por padrão vem em 50%, eu vou colocar um brilho aqui em 15%. Vou reduzir até que aqui fique 15% aqui nas opções. Já definiu o brilho em 15%. Essa é a terceira ação a ser executada nessa automação. E agora eu vou selecionar a outra ação, que será definir o ponto branco. A redução de ponto branco reduz os pontos brancos na tela e o efeito prático que você verá é que a tela ficará ainda menos brilhante, ou seja, ela, além de você colocar o brilho em 15%, ela terá um brilho ainda menor nessa situação. E aí você pode testar isso, isso também ajuda a economizar energia, principalmente em telas com tecnologia OLED. Mas de todo modo, mesmo em telas, se você tiver uma tela IPS, ainda assim reduzir o ponto branco consumirá menos energia. Então vou colocar aqui ponto branco. Aqui, definir ponto branco, e a ação que eu quero em definir ponto branco é que seja ativada a redução de ponto branco. Depois disso, você deve tocar em seguinte no canto superior direito, e aqui você deve se atentar a esta opção chamada perguntar ao executar. Você deve desmarcar essa opção para que o aplicativo Atalhos não pergunte você antes de executar a automação. Então o ideal é que você deixe isso aqui desmarcado, coloque aqui não perguntar, e agora essa automação às 22 horas diariamente executará estas ações sem te perguntar. Então vou clicar em OK e a automação foi criada. E se você achou essa automação útil, eu peço que, por gentileza, que você dê seu like, isso é uma forma de demonstrar apoio ao canal. E se você não for inscrito ou inscrita e queira ver mais conteúdos desse tipo para iPhone, eu peço que você se inscreva no canal. É claro que depois de acordar, você quer reverter todas essas automações. Então é o que a gente vai fazer agora. Eu vou clicar aqui no botão mais, no canto superior direito. Depois você deve clicar em criar automação pessoal. Você vai colocar aqui hora do dia, o horário que você acorda. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu vou colocar 6h45. Então, aqui eu vou colocar 6h45. Você coloque aí o horário que você costuma acordar. Também diariamente. Depois eu clico em seguinte no canto superior direito. Agora adicionar ação. E agora eu vou tocar aqui na barrinha de buscas. E vou colocar aqui pouca energia. Pouca energia. Tá aqui, o modo de pouca energia, aqui tá, por padrão ele apareceu para ativar, então eu vou tocar na palavra ativar para que seja alternado para desativar. Então vou desativar o modo de pouca energia, agora eu vou lá em foco, né, ou não perturbe, tanto faz se você escrever foco ou perturbe, você encontrará a opção. Vou escrever aqui foco, tá aqui definir foco. E aqui ele já apareceu como desativar ou não perturbe. Então vamos deixar dessa forma para que o modo não perturbe seja desativado. A próxima coisa é o brilho. Então vamos aqui em brilho. Então tá aqui definir brilho.
E o brilho, que por padrão aparece 50%, né? Na automação anterior mostrava lá que eu fiz a redução para 15%, agora eu vou colocar aqui para o nível de brilho que eu gosto, né? No meu caso eu vou colocar aqui em 90%, mas você pode colocar o brilho da sua preferência. Vou colocar aqui em 90%, então tá aí o brilho fixado em 90%, e vou tirar isso aqui que eu acabei clicando acidentalmente. E agora vamos ao ponto branco. Eu vou desativar a redução de ponto branco. Tá aqui ponto branco, e aqui por padrão ele aparece como ativado, eu vou tocar em ativar para alternar para desativar. Então agora, assim que chegar o horário de acordar, no meu caso eu programei 6h45, o modo de pouca energia será desativado, o modo não perturbe será desativado, o brilho será aumentado para 90% e a redução de ponto branco será desativada. Depois eu clico aqui em seguinte no canto superior direito, e aqui eu desmarco a opção perguntar ou executar para que a automação seja executada sem pedir minha permissão, então não perguntar. Depois eu toco em OK. E agora, como você pode observar, todos os dias, às 6h45, a automação que eu fiz anteriormente será revertida. Às 10 horas, uma série de medidas de economia de energia são ativadas. Às 6h45, essas medidas de economia de energia são revertidas. É claro que você pode personalizar essas duas automações ao seu gosto, às suas necessidades. Você não precisa exatamente seguir à risca o que eu mostrei aqui, porém, dessa forma, pelo menos na minha opinião, ela já resolve e já ajudam bastante. A automação que eu mostrarei a seguir executa uma série de medidas para economizar a energia da bateria quando o nível da bateria estiver criticamente baixo. Então, para isso, você deve abrir o aplicativo Atalhos e aqui você deve ir em Automação, essa opção aqui do meio. Se você não visualizar aqui a opção Criar Automação Pessoal aí no seu iPhone, basta que você toque aqui no canto superior direito, nesse botão mais, e aqui você verá Criar Automação Pessoal. Vou tocar aqui. E aqui você selecionará um gatilho que é o gatilho do nível da bateria. Eu vou mostrar aqui bateria, tá aqui o nível da bateria. E aqui eu vou selecionar quando o nível da bateria estará criticamente baixo. Então no meu caso aqui 25% já é bastante baixo, então eu vou selecionar aqui reduzir para 25%. Deixa eu reduzir. Tá aqui 25%, então reduzir aqui para 25%, e aqui você vê três opções: igual a 25%, acima de 25% e abaixo de 25%. E o que eu quero é que assim que o nível da bateria ficar abaixo de 25%, que algumas ações para economizar energia sejam executadas. Então você deve marcar aqui abaixo de 25% e você seleciona o nível aqui. E se você quiser que as medidas de economia de energia sejam executadas, por exemplo, abaixo de 20% ou abaixo de 15%, basta que você faça a seleção aqui nesse botãozinho, e aí você, à medida que aumenta ou diminui, você conseguirá fazer o ajuste do seu gosto. Depois disso, você deve tocar aqui em seguinte, no canto superior direito, e aqui você executará as ações. E aí depois disso, você deve tocar aqui em adicionar ação, depois você deve tocar aqui em buscar apps e ações, e aqui você deve começar a digitar a palavra pouca para que você acesse o modo de pouca energia. Tá aqui, definir modo pouca energia. E a ação a ser executada é a ativação do modo de pouca energia. A próxima ação, você deve tocar aqui de novo em buscar apps e ações para que você selecione ela. Então, vou buscar agora a definição do modo não perturbe, aqui ó, pouca energia. Por que que eu vou selecionar? Opa, eu vou colocar aqui foco, tá aqui definir foco, e aqui o primeiro modo de foco é o não perturbe. Se você quiser selecionar outro modo de foco, basta que você toque aqui. E aqui você terá os seus outros modos de foco, mas eu prefiro deixar o não perturbe. E a ação a ser executada no modo não perturbe é a ativação. Então, aqui onde aparece desativar, eu vou tocar em ativar o modo não perturbe. E aí já são duas ações. Uma, ativar o modo de pouca energia, e a outra, ativar o modo não perturbe. Mas por que o modo não perturbe é uma medida de economia de energia? A resposta é simples. O modo não perturbe não exibe notificações. E se notificações não são exibidas, significa que a tela do seu aparelho não será ativada. Ele não vai ficar ligando a tela toda hora para exibir notificações, e isso evita que a energia da bateria seja consumida mais rapidamente, já que a tela é a peça do seu smartphone que mais gasta energia da bateria. A próxima ação, reduzir o brilho. Então eu vou colocar aqui brilho na busca, brilho, e aqui você vê a opção definir brilho. E aqui o brilho por padrão fica em 50%, mas eu vou deixar ele, já que a bateria já está perto de acabar, eu vou deixar o brilho aqui em 35%. 35% o nível do brilho da tela, isso aí já vai gastar menos energia. E a próxima opção, que também ajuda a diminuir um pouco mais o brilho da tela, é a redução de ponto branco. Então eu vou escrever aqui ponto branco, tá aqui ponto branco,
e eu quero ativar a redução de ponto branco. São 4 medidas de economia de energia para quando a bateria ficar num nível criticamente baixo, abaixo, no meu caso aqui, de 25%. Ativar o modo de pouca energia, ativar o modo não perturbe para não exibir notificações, ou seja, não ativar a tela toda hora, e aqui definir brilho para 35% e depois, por fim, ativar a redução de ponto branco. Depois eu clico aqui em seguinte e aqui eu vou desmarcar a opção perguntar ao executar para que a automação seja executada sem pedir minha permissão. Eu marco aqui não perguntar, depois eu clico em OK e aí foi criada essa automação para que quando o nível da bateria ficar abaixo de 25%, uma série de medidas de economia de energia sejam ativadas, sejam executadas pelo iPhone. Caso você tenha criado a automação que eu mostrei anteriormente para que o seu telefone adote uma série de medidas de economia de energia quando a bateria estiver abaixo de 25%, é lógico que assim que você conectar o carregador, você terá a intenção de reverter todas essas automações. E é isso que nós faremos agora. Então eu vou tocar aqui no botão mais, depois eu vou clicar aqui em criar automação pessoal, depois disso eu vou aqui em carregador e aqui eu vou, assim que ele estiver conectado, quando o carregador for conectado à fonte de energia, nós vamos executar essas ações que revertem a automação que eu mostrei anteriormente. Então eu vou aqui em seguinte, depois aqui eu vou adicionar uma ação e aqui eu vou em modo de pouca energia, então eu vou escrever a palavra pouca e aqui definir modo de pouca energia e agora eu vou desativar o modo de pouca energia. Depois vou tocar aqui novamente na busca para entrar na outra que é o modo de foco não perturbe. Então foco, então eu vou definir o foco aqui, agora eu vou desativar o modo não perturbe. E aí agora eu vou selecionar outra opção que é o do brilho. Vou definir o brilho novamente ao meu gosto, que é 90%. Vou colocar aqui 90%. Você pode colocar no seu gosto e ajusta para o que você fica satisfeito. E agora vamos ao ponto branco. Então vou colocar aqui ponto branco, definir ponto branco, e o que eu quero é desativar o ponto branco, a redução de ponto branco. Então, tocando aqui, você alterna para desativar a redução de ponto branco e essas 4 medidas reverterão as medidas de economia de energia anteriormente adotadas quando o nível da bateria estava criticamente baixo, no meu caso lá, abaixo de 25%. E agora eu clico aqui em seguinte e aqui eu desmarco a opção perguntar ao executar. Confirmo, não perguntar, dou OK. E agora eu tenho 2 automações. Uma que ajusta, que cria, que executa medidas de economia de energia quando a bateria fica abaixo de 25% e uma outra que reverte todas essas medidas assim que eu conecto o smartphone a um carregador, a uma tomada. Assim que você coloca o seu celular para carregar, é óbvio que você quer saber exatamente a hora que ele completa 100%. E aqui você pode criar uma automação que te avisa quando o celular está com a bateria totalmente carregada. Para isso você deve tocar aqui no botão mais. Depois você deve criar uma automação pessoal, que é essa opção azul. E aqui eu vou em nível da bateria. E aqui eu vou marcar aqui até 100% no ajuste aqui no seletor. E aqui, quando estiver igual a 100%, eu vou clicar em seguinte. Eu vou aqui adicionar ação. E aqui eu vou selecionar a opção falar texto, falar texto, tá aqui. E o texto que eu vou escrever aqui é bateria totalmente carregada. Então eu vou escrever aqui. E aqui eu escrevi o texto bateria totalmente carregada. Uma outra coisa que você pode fazer que é a seguinte, eu vou colocar aqui em concluído. E aqui eu vou colocar uma outra opção que é vibrar. Tá aqui, vibrar dispositivo. E aqui você terá 2 ações que alertam que o dispositivo está totalmente carregado. Uma é a voz falando que a bateria está totalmente carregada e outro é a vibração. E aí depois você pode clicar aqui em seguinte. E aqui você desmarcará a opção perguntar ao executar, para que ele execute automaticamente sem pedir sua permissão. Depois eu toco em OK. E agora, sempre que o meu telefone estiver totalmente carregado, haverá uma voz falando bateria totalmente carregada e ele fará uma vibração rápida para que eu fique sabendo que já é hora de tirar o celular da tomada. Outra automação que pode ser bastante útil é fazer o seu smartphone avisar quando a bateria estiver num nível abaixo de certa porcentagem. Por exemplo, imagine que seu smartphone esteja com a bateria
bateria abaixo de 35% e você está prestes a sair. Fazer com que o seu telefone automaticamente avise que a bateria ficou no nível abaixo de 35% pode te lembrar de pegar o carregador para que você não fique sem carga lá onde você for. Por exemplo, você vai para o trabalho, você vai para algum evento, alguma viagem, e aí você se lembrará, por causa desse alerta do telefone, de pegar o carregador. Então isso pode ser útil para algumas pessoas, e para criar essa automação que te alerta do nível da bateria baixo, basta que você toque aqui no botão mais no canto superior direito. Depois você deve criar a automação pessoal aqui, essa opção azul, e aqui você deve ir para o gatilho de nível da bateria. E aqui depois você deve ajustar o nível da bateria que você quer que seja o gatilho do alerta, né? Então eu vou marcar aqui 35%, vou descer para 35%. E como eu quero que ele me avise sempre que cair abaixo de 35%, então eu vou marcar essa opção aqui abaixo de 35%. Depois eu venho aqui em seguinte, e aqui eu vou clicar em adicionar ação. E aqui eu vou primeiro fazer um alerta aqui. Eu vou pedir para o aparelho vibrar. Então eu vou colocar aqui vibrar dispositivo. Então, primeira ação a ser executada, vibrar o dispositivo. Segunda ação, falar texto. Há uma terceira ação também que eu vou mostrar. Então, aqui, falar texto. E agora, para você digitar o texto a ser falado, basta que você toque aqui em texto e aqui você digitará a frase. No meu caso, eu vou colocar bateria abaixo de 35%. Aqui eu digitei bateria abaixo de 35%, clico em concluído e agora eu vou inserir a próxima ação a ser executada. Basta que você toque aqui na barra de buscas e aqui eu vou escrever mostrar alerta. Então, eu vou colocar aqui alerta, e aqui você vê a opção mostrar alerta. E da mesma forma como falar texto, aqui em mostrar alerta, ele também permite que eu edite o texto. Então aqui onde está escrito deseja continuar, eu vou tocar aqui e vou editar, vou apagar esse texto aqui, e aqui eu vou digitar o mesmo alerta, né? Bateria abaixo de 35%. E aqui eu digitei o texto, bateria abaixo de 35%, e agora eu clico em OK. E aqui eu tenho 3 ações a serem executadas: vibrar dispositivo, falar bateria abaixo de 35% e mostrar alerta bateria abaixo de 35%. Caso você queira testar a sua automação antes de concluí-la, basta tocar aqui nesse botão de play aqui no canto inferior direito para fazer o teste. Eu vou fazer isso, a única coisa que você não perceberá é a vibração, mas o texto falado e o alerta você conseguirá perceber. Então vou tocar aqui no play. Bateria abaixo de 35%. E aqui o alerta. Então você terá 3 formas diferentes de perceber que o seu telefone está com a carga baixa e assim poder tomar providências, como por exemplo, pegar o seu carregador antes de sair para a rua para resolver alguma coisa. E aí você não ficará sem carga lá onde você for. E aqui basta tocar em OK e a automação terá sido executada. Isso aqui foi o teste da automação, mas primeiro você deve ir aqui em seguinte no canto superior direito. Depois você deve desmarcar aqui e perguntar ao executar para que ele não peça sua permissão para que já execute de imediato, não perguntar. Depois eu toco aqui em OK e aí a automação de alerta de nível de bateria baixo está ativada. Em vídeos anteriores eu demonstrei uma automação que fala o nível da bateria sempre que o celular é conectado ou desconectado do carregador, né? Sempre que ele é conectado a uma fonte de energia ou desconectado. E o que acontecia é que aquela automação tinha uma pequena falha que agora eu vou mostrar como corrigir, que é o seguinte: na automação que eu havia mostrado anteriormente, o nível da bateria era mostrado de forma tão precisa que acabava se tornando algo irritante. Por exemplo, ele falava nível da bateria em 35,578900001%. E aí isso aí acaba sendo algo irritante porque você quer saber o número arredondado. E é isso que eu vou mostrar agora, como fazer o seu iPhone falar o nível da bateria de forma arredondada sem falar esses números de casas decimais aí depois da vírgula. Então, eu vou colocar aqui no botão mais para adicionar, para criar uma automação pessoal, e você deve criar uma automação pessoal, e aqui você deve ir aqui no gatilho de carregador, e aqui eu vou marcar tanto for conectado como for desconectado. Então, em ambas as situações, sempre que você conectar ou desconectar o seu carregador na tomada, o seu iPhone executará as automações que eu mostrarei a seguir. Então, seguinte, e aqui em seguinte, a primeira coisa que você fará é obter nível da bateria. Obter nível da bateria. Você já vê aqui a opção, obter nível da bateria. E a próxima ação a ser executada é arredondar número. Então você deve escrever aqui arredondar número. Está aqui arredondar número. Próxima é obter texto. Então vou colocar aqui obter texto. Obter texto da entrada, que é essa opção aqui. E a próxima ação a ser executada é você escrever aqui texto. Eu vou mostrar aqui texto.
Então você deve tocar em texto e ele vai abrir essa caixinha para você digitar o texto. E o que você fará aqui é primeiramente digitar o seguinte: nível da bateria em, e eu vou escrever isso agora, e aqui eu já escrevi parte do texto, né? Nível da bateria em, aí você deve dar espaço, e aqui você vê as variáveis, e uma dessas variáveis é essa aqui, chamada número arredondado. Então eu vou tocar aqui em número arredondado, aqui número arredondado, e logo em seguida eu vou escrever o símbolo de porcentagem. Então eu venho aqui, tá aqui o símbolo de porcentagem. O texto é nível da bateria em seguida você deve selecionar a variável que fica aqui logo acima do teclado. Então eu coloquei aqui número arredondado, depois eu clico em OK aqui, e aqui eu tenho logo em seguida o texto de porcentagem. E aí a próxima coisa é falar texto. Então eu vou escrever aqui falar texto. E aí, todo esse texto, o que inclui o número arredondado, será falado pelo iPhone. E aqui, para que você faça o teste da automação, basta que você toque aqui no botão Play e aqui você verá se ele obterá ou não o nível da bateria. No meu caso aqui, o nível da bateria está em 73% e eu vou clicar no Play aqui para que ele fale o nível da bateria. Nível da bateria em 73%. E essa será a automação a ser executada sempre que o seu carregador for conectado na fonte de energia ou desconectado. E depois eu vou aqui em seguinte, e aqui eu devo desmarcar a opção perguntar ao executar, para que ele execute automaticamente sem pedir minha permissão. Não perguntar, depois eu clico em OK. E aqui foi criada mais uma automação que fala o nível da bateria de forma arredondada, ou seja, sem aquelas casas depois da vírgula, sempre que for conectado ou desconectado da fonte de energia o seu iPhone.